bom ontem. Deus trabalhou nos nossos corações. Deus curou algumas feridas. Deus restaurou alguns interiores. E hoje nós vamos falar sobre a grandeza desse Deus. O tema escolhido pelos guerreiros de Cristo, quando o salmista fala a respeito da sua grandeza, da grandeza desse Deus, e apontando para o ápice da grandeza, que foi a criação do homem. Abra a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 43. Nós vamos fazer algumas referências, uma leitura. Enquanto você procura, eu trouxe o caderno do Davi, pastor. Eu fiz algumas anotações e eu gosto, quando eu vou lendo a Bíblia, eu vou buscando algumas coisas e anotando, e eu tenho certeza que Deus vai falar contigo essa noite. Glória a Deus. Eu queria ter a disposição que a Sara tem. Meu Deus, viu quando ela estava apresentando aqui, pulava, botava. Sara, se eu tivesse metade da tua disposição. A gente chega no Zeta, pastor, e daí, perto das 8 da noite, vai baixando a bateria. Mas num culto como esse não tem como, né? É verdade. O Espírito Santo recarrega e a gente continua dando glória. Que bênção. Deus, é Alisson. Alisson, Deus te abençoe. Aleluia. Deus te abençoe, Gabriel. Eu falei para o pastor ali, que bonito ouvir alguém que louva o Senhor com simplicidade. Tamanha e com tanta graça. Você não precisa, o louvor que você louvou hoje, você louvou para você mesmo. Deus continue te usando. Aleluia. E se você tiver mais outro, no final eu te chamo para louvar. Vamos ler a palavra? Amém. Obrigado, jovens. Glória a Deus. Obrigado por me convidar. Eu sou muito feliz por isso. A Thay e o Davi não puderam vir, ela fez uma cirurgia e ele ficou cuidando dela ontem e hoje. Tá? Então eles não puderam estar juntos, mas eles mandaram um abraço grande para todos os. Ela mandou um abraço para todos os meninos e um beijo para as meninas. Amém. Os meninos solteiros, cadê os meninos solteiros? Levante a mão. Tem poucos. Você não conseguir. Você não conseguir, em nome de Jesus. Eu vou orar. Não, levanta a mão, digo assim. Ele olhou assim. Não, levanta a mão. 43 de Isaías. Quem achou? Diga amém. Porém agora, assim diz o Senhor, quem te criou, ó Jacó, e aquele que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te redimi. Eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e através dos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares através do fogo, não serás queimado, nem a chama queimará sobre ti, porque eu, o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Feche seus olhos, Deus, em nome de Jesus.
Muito obrigado, Senhor, por tua bondade, por tua graça, por tua misericórdia, pelo teu amor. Senhor, nós sabemos que tudo é para ti, é por ti e vem de ti, Senhor. Então que o Senhor estenda as mãos sobre o teu povo, faça conforme o teu querer, Senhor. Derrame sobre nossas vidas a tua unção, a tua graça, a tua misericórdia e fala conosco, Pai. Nós precisamos ouvir a tua voz, no nome de Jesus. Pode sentar, fica à vontade. Vamos lá. Isaías capítulo 43. Nós estamos diante de um texto de um profeta chamado como um profeta messiânico, porque dos profetas foi o que mais falou, profetizou e apontou para a vinda do Messias, aquele que ia libertar, aquele que ia redimir e aquele que viria para o seu povo, o povo de Israel. Isaías, ele em vários momentos aponta para um Cristo e traz uma trajetória a ponto de nós enxergarmos o livro de Isaías quase que toda a história bíblica. E por muitos ele é tido como um dos livros mais completos dentro da Bíblia. No capítulo 43, ele faz menção de uma das passagens mais conhecidas, pregadas, estudadas e cantadas por nós. Se nós passarmos pelas águas, elas não nos afogarão. E se passarmos pelo fogo, ele não nos queimará. Isso é uma promessa, jovem. Aleluia. A indicação de uma revelação de promessa. Olha, eu estou contigo. Aleluia. E se eu estou contigo, as águas não te afogarão, e nem o fogo te queimará. Glória a Deus. Mas antes de revelar, antes da revelação propriamente dita, antes de indicar uma restauração para o povo, ele inicia o texto dizendo o seguinte: eu, quem te criei, ó Jacó, e te formei, ó Israel. Aleluia. Antes de ele revelar o que aconteceria, ele inicia dizendo: eu, quem te criei. Então percebam que Jacó foi uma criação, e Israel foi uma formação. Um é uma coisa, o outro é outra coisa. Vamos primeiro entender o que é uma criação. Da onde vem essa palavra e por que nós identificamos no texto que o Senhor fala através do profeta para a nação de Israel, dizendo: olha, vocês são uma criação minha. Aleluia. E a profecia propriamente dita de criação, ela é atribuída
criação no vazio. Ninguém desenha uma tela sem antes vir à memória algumas lembranças. Ninguém inicia nada sem antes ter um esboço. Ninguém começa um projeto sem antes desenvolver algumas ideias. Então a criação, ela aponta para uma estrutura. Aleluia. A criação, ela é estruturada. Quando o Senhor começou a criar todas as coisas, e nós olhamos para o ápice da criação, para o ser humano, e nós começamos a ver que nós temos carne, nós temos pele, nós temos órgãos, mas lá dentro existe uma estrutura. Aleluia. Existem os ossos que seguram esse organismo vivo que caminha por aí. Aleluia. Essa estrutura que faz nós firmar os pés. Por isso a igreja não acaba. Aleluia. Por isso a igreja permanece firme. Por isso a igreja continua caminhando. Por isso a igreja está caminhando rumo à Nova Jerusalém. Por quê, Fabrício? Porque ela está estruturada. Estruturada onde? Sobre a rocha. Aleluia. Glória a Deus. Existe uma estrutura. E se existe uma estrutura, essa estrutura, ela está para estabelecer, para fortificar, para gerar ainda mais fé. E por isso que a fé, ela não está ligada a um sentimento. A fé, ela é um fundamento. E se ela é um fundamento, ela está ligada a uma estrutura. E se nós estamos estruturados nessa fé em Cristo Jesus, aleluia, essa estrutura nos garante uma caminhada. Já tem alguém pegando o mistério aqui. Nos garante essa caminhada rumo aos céus. Ninguém consegue caminhar com Cristo sem antes estar estruturado. Aleluia. Ninguém consegue estar ligado na videira sem antes estar estruturado. Aleluia. Por mais que nós tentamos, Ribas, caminhar com Ele, com outras intenções, Ele vai lá e diz: ei, você precisa antes se estruturar. Por quê? Porque senão aquilo que te sustenta, que sou eu, não vou conseguir fazer o que eu quero. Aleluia. Belsazar fez um banquete. E nesse banquete ele traz utensílios do templo. E ele coloca vinho nas taças do templo do Deus de Israel. E ele bebe vinho naquelas taças. E no meio do jantar ele olha para a parede e ele vê uma mão escrevendo. E essa mão escrevia a sentença dele. E aí a Bíblia diz o seguinte: quando ele viu, o rosto dele ficou branco e a junta dos seus lombos relaxaram, a sua estrutura caiu e as pernas começaram a bater uma nas outras. Por quê? Porque Deus sabe aonde toca. Aleluia. É como se Deus olhasse e dissesse: ei, mexeu no que não é teu, eu toco na estrutura. Aleluia. Estrutura é o que nós precisamos. O salmo que o Ribas leu ontem, ele vai além, ele diz: ei, antes que todos os meus ossos estivessem formados, o Senhor me conhecia. Estrutura. Ei, nós estamos além. Ezequiel, no capítulo 37, o que ele fala?
vale de ossos secos. Ezequiel, esses ossos porventura podem reviver? Senhor, tu sabe. Aleluia. Só tu sabe, Senhor. Por quê? Porque de estrutura o Senhor é que conhece. Aleluia. Eu sou um instrumento, Senhor. Então profetiza sobre esses ossos. Por quê? Porque eu posso colocar de pé aquilo que já se desestruturou. Aleluia. Aquilo que um dia foi firme, eu posso novamente subir e colocar de pé. Mas o que é necessário então para essa estrutura ficar firme? Reconhecer que a estrutura já não está tão firme quanto se acha. Às vezes achamos que conseguimos, que podemos, e aí vem um Deus que é poderoso, acima dos céus e da terra, e diz o seguinte: ei, eu é quem toco nas estruturas, eu é quem faço. Aí vem Jeremias, no capítulo de número 1, olha que coisa tremenda, jovens. Deus se apresenta para Jeremias. E aí Deus fala o seguinte: Jeremias, você vai profetizar contra o meu povo, porque eles estão se deixando levar pela idolatria. Jeremias, o que é que tu estás vendo? Eu estou vendo uma vara de amendoeira. Falaste bem? Então vai e usa isso, profetiza isso, fala o que eu te mando. E aí ele vai, e aí entra o capítulo 2, capítulo 3, até o capítulo 9. E aí no capítulo 9, quando ele já não tem mais forças, ele diz: oxalá que Deus abra os olhos do povo, para que eles enxerguem que Ele ainda está com eles, que a estrutura ainda está firmada, porque Deus é quem está segurando. E aí entra o capítulo 10, 11 até o capítulo 17. Aí no capítulo 18, ele leva Jeremias até a casa do oleiro. Aí ele desce a casa do oleiro e diz: Jeremias, o que tu está vendo? Eu estou vendo um oleiro que está fazendo um vaso, e o vaso se quebrou na sua mão, e ele pegou esse mesmo vaso e continuou fazendo. Então, o que ele usou, Jeremias? Ele usou outro barro? Não, ele usou o mesmo. Não poderia eu fazer o mesmo com a casa de Israel, Jeremias? Glória a Deus. Não poderia eu estruturar novamente aquilo que parece que não tem mais jeito? Aí Jeremias ganhou um fôlego, e até o capítulo 20 no final ele continua profetizando. Aí no capítulo de número 20 ele entra no ápice da depressão, e ele fala o seguinte: ei, se liga aqui, para não perder. Ele diz o seguinte: o Senhor me iludiu, o Senhor me enganou, tudo que eu falo ninguém ouve, tudo que eu profetizo ninguém aceita, eu não prego mais, eu não profetizo mais. Jeremias falando: eu larguei tudo. Capítulo 20, e aí no versículo 8, aleluia, ele lembra do quê? Da estrutura, jovem. Aleluia. Ele olha para dentro dele e ele diz: mas quando eu penso que eu não vou fazer mais, a tua palavra me arde os ossos. Glória a Deus.
aí eu vejo que eu não posso parar. A tua palavra é quem está me segurando. A tua palavra é quem me estrutura. É como eu e você às vezes dobramos o joelho e dizemos: eu não consigo. Ele diz: tu não consegue mesmo. Mas é porque eu que te estruturei, eu que te seguro. Sozinho você não vai conseguir mesmo, mas é porque eu estou te segurando. Aleluia. Quando não tem palavras, quando você já não consegue mais ficar de pé espiritualmente falando, ei, você acha que você que veio para cá com a sua própria vontade? Não. O Espírito Santo, aleluia, é quem te impulsionou, é quem te diz o seguinte: ei, eu te estruturei para algo maior, mas eu preciso que você reconheça isso. Reconheça, a tua palavra me arde os ossos. Quando ele fala isso, ele está dizendo o seguinte: eu não sou profeta por aparência, eu sou profeta por estrutura. O Alisson cantou hoje: não adianta ganhar dinheiro, não adianta nome estar nos banners, não adianta ter vídeo espalhado na internet, não adianta. Ministério chamado não é isso. Ministério é estrutura, é começar um tijolo por tijolo, e quando você achar que não consegue mais, aí o Espírito Santo vai te incomoda, jovem, e te diz o seguinte: ei, a minha palavra já tocou aí, o meu Espírito Santo já vive aí, aleluia. Aquilo que você acha que não consegue, você vai conseguir, porque eu é quem te escolhi. Estrutura. Eu é quem te criei. Ô Jacó, por que nós continuamos? Porque estamos estruturados na palavra. O Salmo 22, o Salmo do Calvário, quando o salmista diz: e foram expostos os seus ossos. O salmista estava querendo dizer o seguinte: bateram nele, e os chicotes fizeram com que a carne saísse. E essas feridas foram expostas no corpo do nosso mestre, a ponto dos ossos aparecerem, e a sua estrutura fica aparente. Aí ele vai além, ele diz o seguinte: mas os ossos não se quebraram. Glória a Deus. O lamante, o bilefaz. Os ossos apareceram, mas não se quebraram. O que é isso? Eu posso até sofrer, eu posso até apanhar, eu posso até chorar, eu posso até me arrastar, mas na estrutura, na estrutura ninguém toca. Na estrutura ninguém toca. Aleluia. Na estrutura ninguém toca. Ei, tá vendo teu servo Jó? Olha lá, tem tudo. Vive uma vida boa. Posso tocar? Pode tocar em tudo, mas na estrutura tu não toca. Perdeu tudo, está morrendo, tá morrendo. Mas aí o que ele vai falar? Eu sei que o meu Redentor vive, e por certo se levantará ao meu favor. Aleluia. Quando você está estruturado, ei, foi Ele quem te criou. Ele que se responsabilizou por essa criação. Além de criar, ele continua o texto dizendo: e aquele que te formou, ó Israel,
agora já não é mais criação, agora é formação. E formação já não é mais estrutura. Quando nós falamos de criação, nós falamos de estrutura. Quando nós falamos de formação, é semelhança. Como assim semelhança? Jesus veio e Jesus se fez carne. E se ele se fez carne, ele se apresenta aos discípulos e ele começa a conversar. E ele diz o seguinte: quem é que eu sou? A pergunta de Jesus para os discípulos foi: quem eu sou? E aí um diz: olha, dizem que o Senhor é Elias. Outro diz: não, falam que o Senhor é Moisés. E aí outro: não, falam que o Senhor é um dos profetas. E tu, Simão, fala para mim quem eu sou. Senhor, tu és o Cristo, Aleluia. o Filho do Deus vivo. Aleluia. Aleluia. Falaste bem, Simão. Tu entendeu que não é apenas uma criação. Criação somos todos. Formação nós somos em Cristo. Nós fomos formados nele. E como fomos formados nele, a Bíblia diz, através de Paulo em Filipenses. E aí, se você trouxe Bíblia, abra comigo no capítulo 2 de Filipenses, só para você ter uma ideia do que é ser formado em Cristo. Capítulo 2 de Filipenses, e no versículo 5, olha o que a Bíblia diz: que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Aleluia, Deus. Que não sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele veio em forma de homem. Por quê? Como é que ele criou o homem? Através do barro. Por que barro? Porque barro só dá liga com barro. E aí eu explico para você. O rei Nabucodonosor tem um sonho de uma estátua. E essa estátua é de ouro, de prata, de bronze, de ferro. E lá embaixo, ela se mistura com barro. E aí Daniel vem e interpreta o sonho e diz: olha, lá embaixo quer dizer que o império que será construído será forte como ferro, mas também será frágil como o barro. Por quê? Porque o barro não dá liga com metal. Por isso que Jesus veio em forma de homem. Por quê? Porque se ele viesse em forma de ouro, oh, aleluia, ou viesse em forma de prata, não daria liga. Que liga é essa? Aleluia! O propósito pelo qual o Pai o enviou. Ei, você vai entrar em Jerusalém montado em um jumento, sem formosura alguma no olhar, ninguém
ligados e formados em Cristo, melhor dizendo, formados através da nossa estrutura em Cristo. Quando nós entendemos isso, aí Ele revela: você está estruturado? Pô, Aleluia. você foi formado em Cristo? Fui. Glória a Deus. Então segura agora. Aleluia. Você vai passar pelas águas e elas não vão te afogar. Aleluia. Você vai passar pelo fogo e ele não vai te queimar. Mas você precisa ter o quê? Estrutura. Você precisa estar formado em Cristo. Aleluia. Se não, meu filho, você vai morrer afogado. O fogo vai te queimar. É duro, mas é verdade. Se não tiver estruturado na palavra, se não tiver formado em Cristo. O que é formado em Cristo, pastor? Paulo, ele diz: ei, buscamos ter o caráter de Cristo. E ele vai além, ele diz: ei, não sou mais eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Glória a Deus. Ser formado em Cristo é entender que a tua vontade, irmão, já foi pelo ralo. É entender, jovem, que o teu desejo está lá no final da fila e pouco provável de ser feito. Por quê? Porque o interesse dele é que você chegue na condição de estrutura e de formação em Cristo, a ponto de dizer o quê? Esse mar vai se abrir. E se não se abrir? Se não se abrir, eu vou passar por cima dele. E se lá no meio tiver uma tempestade, aí eu vou dizer: em nome de Jesus, vento, acalma-te, água, fique no seu lugar. Por quê? Porque Ele mesmo, através da sua palavra, diz que eu e você faríamos coisas muito maiores que até Ele faz. É como se Ele estivesse dizendo o seguinte: se estruture na minha palavra, firme os teus pés aonde eu quero que você esteja, não vacile os teus pés, continue firme. Lembre-se que eu estou te formando, e a formação é uma forja. Ele corta ali, ele aperta lá, ele vai tirando, ele vai moldando, ele vai fazendo. E aí quando você entende que essa formação é para o teu bem espiritual, não tem inferno, não tem barreira, não tem nada que possa impedir. Aleluia, é Ele que fazer o que Ele quer na tua vida. Por isso vocês escolheram ter lá. Quando eu olho para os céus, Senhor, eu vejo aquilo que o Senhor fez, a lua e a estrela e tudo que foi formado. E aí você continua no Salmo de número 8 até você chegar no ápice da criação. Aleluia, que as estrelas não, que é o sol e a lua não, que são as galáxias não, é você, meu irmão, é você, oh glória, Uramando Yassai. Se liga que não foi eu, não foi o pastor, não foi o engenheiro que desenvolveu você, foi aquele que fez os céus e a terra. Olha que eu fico, meu Deus do céu, irmão. A minha mente não alcança, mas eu fico, o tamanho do Deus que nós servimos. Ele olhar e dizer: eu vou fazer um Fabrício. Se liga no tamanho, Márcio. É demais isso, irmão. É demais isso. E aí ele continua no texto. Vamos voltar lá. Pastor, tem mais uns 10 minutos. Vamos lá. Olha só. Porque eu sou o teu Deus, o Santo de Israel. Porque eu sou o teu Deus,
o Santo de Israel. Por que ele faz tudo isso? Porque ele é. Como assim? Antes que houvesse dia, eu sou. Aleluia. Antes que houvesse dia, eu sou. Aleluia, Deus. Como assim? Vamos entender que dia é esse? A Bíblia diz que Deus, Ele está de eternidade em eternidade. Nós fomos feitos e não fomos colocados na eternidade, porque Ele é eterno, nós não. Ele colocou nós numa lacuna chamada tempo. É aqui que nós medimos minutos, horas, dias, semanas, meses e anos. E tudo isso para identificar o tempo. Dentro desse tempo existe algo chamado dia, que é desse tamanho, menor, desse tamanho assim. Antes que houvesse isso aqui, ele já era. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Por isso, esse Deus que era, que é e que há de vir, te formou, ó Israel. Aleluia. Para quê, Fabrício? Para eu não temer nem a água e nem o fogo. Aleluia. Oh, glória. Percebam que isso são extremos. Você vai passar pela água, mas também tem dia que o fogo vai chegar. E o salmista vai além. O salmista fala também de extremidades, quando ele diz o seguinte: se eu subir ao mais alto dos céus, ali tu estás. E se eu fizer a minha cama, o meu repouso nas mais profundezas do Hades, lá tu também está. Aleluia. Se eu tiver de dia, está. Mas se for de noite, também está. Se for calor, e se for frio, eu também vou estar. Aleluia. Se eu estiver no norte, ali o Senhor está. E se for para o sul, também vai estar. E se tiver vida, eu também estou. Mas se na morte, Senhor, eu também estou. Como faço para escapar da sua mão? Não tem como. Aleluia. Por quê? Porque operando eu, quem é que pode impedir? Aleluia. Se eu subir, vai estar lá. Se descer também. Se fugir para um lado, ele está lá. E se para o outro, também vai estar. Nada foge das mãos do Senhor e do seu olhar. Operando Ele, quem é que pode impedir? Aleluia. E aqui eu quero concluir essa mensagem, para fechar exatamente com aquilo que vocês escreveram e aquilo que Deus colocou no coração de vocês a respeito do tema: a grandeza do nosso Deus. Porque ninguém pode impedir quando Ele quer operar. Quem é que se atreve a encarar ou ousar desafiar um Deus, aleluia, com alguns atributos incomparáveis?
Desde sempre, os cientistas tentam medir distância entre galáxias e não conseguem. E aí vem ele e diz: ei, de galáxia a galáxia, meu braço se estende. E aí a distância do céu da terra, que distância é essa? Ele senta no seu trono e ele descansa os seus pés sobre a terra. Não temos como medir o tamanho das estrelas e nem quantas tem, mas ele chama cada uma pelo nome. E elas se apresentam diante do trono dele. E as águas do oceano são muitas. E aí ele diz: eu meço elas com a concha das minhas mãos. Operando este Deus, quem é que pode impedir? Passando pelas águas, não se afoga. E no fogo, quem são esses três jovens que não querem se curvar diante do decreto do rei? Sadraque, Mesaque e Abednego. O decreto daí: se curvem. E os três ficaram ali. Eu acredito que Deus olhou e disse: vamos fazer o desse hoje. Aí o rei diz: ei, falem de novo, para que eles entendam que quem não for vai ser lançado na fornalha. E aí os três olharam e disseram: não vamos. Nós servimos ao Deus de Israel e não vamos nos curvar. Aí os três são pegos, e a Bíblia diz que eles são lançados na fornalha. E dentro da fornalha, agora fechada, quem estava do lado de fora disse: quantos nós lançamos? 3. E quantos tem? 4. Aleluia. Se passares pelo fogo, ele não vai te queimar. Aleluia. Quanto nós lançamos? 3. Peraí, quem é que está lá? Sadraque está lá, tá? E Mesaque está lá também. E Abednego está lá também. E quem é o quarto? Não sei. É esse. Glória a Deus, irmão. Esse está ligado na palavra. Quem é esse? Não sei. Ele tem a fisionomia. A fisionomia do Filho do Homem. Aleluia. Mas quantos foram, olha a palavra, quantos foram lançados? 3. Mas e o quarto foi lançado? Não. Por quê? Entrou porque quis. Ninguém lança, ninguém faz, Aleluia. ninguém opera, ninguém se atreve a dizer o contrário. Lançaram 3 e o quarto entrou porque quis. Aleluia. Ele não foi lançado, oh glória a Deus, ele entrou porque ele quis. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: peraí, aleluia, é dentro do fogo que eu vou entrar e mostrar que quem está estruturado em mim, quem foi formado em mim, pode atravessar o fogo que não vai se queimar, pode atravessar e não vai se afogar.
princípio. E Ele é o fim. Ele é o alfa. E Ele também é o ômega. Ele é aquele que vive de eternidade em eternidade. Glória a Deus. E mesmo assim olhou para você com toda a tua limitação, com todas as tuas falhas, com todos os teus pecados, com todos os teus deslizes, e disse: o meu filho vai descer na mesma forma de vocês. Aleluia, Jesus. E Ele vai até o fim. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos por alguns segundos. E tente entender isso. Tente entender o que Ele está te dizendo hoje. Eu sei que às vezes a tua cabeça, o teu entendimento não vai alcançar a grandeza desse Deus. Mas eu quero que você reflita. Olhe para dentro de você mesmo e tente alcançar que mesmo no meio das tuas dificuldades, das tuas dores, dos teus pecados, dos teus deslizes, Ele ainda olhou para ti nessa noite. Ei, do trono sublime dele, Ele olhou para ti essa noite. Diante dos olhos que são chamas de fogo, Ele te encontrou hoje. Aleluia. Ei, diante de uma mão poderosa, aleluia, que pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, Ele te encontrou hoje. Aleluia. E Ele está dizendo para você, igreja, para você, jovem, que ainda existe uma esperança no meio da tempestade, no meio das águas, no meio da fornalha. Por que, Fabrício? Porque Ele te trouxe para te estruturar, para te formar, e mais do que isso, para você enfrentar as águas, enfrentar o fogo, porque operando Ele, ninguém pode impedir. Glória a Deus. Aleluia. Ei, se estruture, campeão. Firme os teus pés. Difícil é viver. Difícil é viver um evangelho e não ver Ele agir. De nada vale viver um evangelho e ter uma caminhada e não dizer: ei, está aqui o vaso de barro, está quebrado, mas precisa ser estruturado. De vez em quando ele fica entortado de um lado, mas eu preciso estar nas tuas mãos. Não deixe com que o teu ego te impeça de ser formado em Cristo. Não impeça com que o teu eu prevaleça. Não impeça que você chegue aonde Ele quer te levar. Oh, aleluia! Por que nós falamos de cura ontem e da grandeza de Deus hoje? Porque se você não tiver curado, você não vai conseguir passar pelo fogo. Você não vai conseguir passar pelas águas. Ah, não vai. Você vai dizer o seguinte: quem é esse que até o vento e as águas obedecem? Eu não quero que você diga isso. Eu quero que você diga o seguinte: você não vai com os outros? Não. Vai, Pedro. Eles já estão indo. Não, eu vou ficar contigo. Por quê? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Aleluia! O meu desejo, o desejo do pastor, o desejo das irmãs, o desejo dos jovens é que todos nós venhamos um dia nos
sou mais eu quem vivo. Não sou mais eu quem vivo. Vai chegar esse ponto, Fabrício? Em nome de Jesus vai chegar. Em nome de Jesus vai chegar. Quando você disser para você mesmo: ah, quando eu penso que eu estou forte, eu estou fraco, mas na minha fraqueza Ele me fortifica. Oh, aleluia. Sabe o que é isso? É dizer o seguinte: o meu medo não me domina mais, a minha dor não me domina mais, o meu anseio não me domina mais.